Bom dia, colegas. O meu texto foi pendurado no Moodle, é sobre identidade cultural e diáspora. Não aquela diáspora comumente associada à dispersão dos judeus, e sim a diáspora no seu sentido amplo, significando emigração, seja lá qual for a causa. O texto é de Stuart Hall. Stuart Hall foi um jamaicano conhecido como um gigante nos estudos culturais. Nascido de pai negro, mãe branca, havia na sua família escoceses, ex-escravos africanos e judeus portugueses. De classe média, foi estudar na Inglaterra logo cedo. Lá se casou, formou família e se dizia intimamente ligado a dois lugares, sem pertencer a nenhum deles. Ele inicia com uma pergunta: quem é esse sujeito que emerge da literatura e do cinema caribenho e que precisa dialogar com os cineastas e literários do Ocidente, né? Quem são esses novos cineastas negros britânicos que têm o enfrentamento das suas identidades culturais? Bom, o autor ele afirma que há duas identidades culturais, uma semelhante e uma diferente. A identidade cultural semelhante seria aquela permanente, aquela imutável, aquela que não se divide e que pode ser compartilhada. A identidade cultural diferente seria aquela que está em constante transformação. É aquela que somos e aquela que nos tornamos. Semana passada tivemos aqui um exemplo do acarajé, em que o professor me perguntou quais os ingredientes dentro da acarajé. Então, se concluiu que o acarajé é uma gastronomia africana, mas houve a transformação com alguns ingredientes locais, assim como o tomate. Então, a identidade cultural, ela não é uma essência fixa, onde se pode ter um regresso, como aquele desejado pelos judeus rumo à terra prometida em Israel, ou como aquela desejada pelos jamaicanos que objetivavam chegar à Etiópia. Por outro lado, esse regresso, ele é simbólico, ele é representativo da renovação da memória, o que é muito importante. Isso é história, e a história tem seus efeitos reais. Esse regresso, ele não é fantasmagórico, ele importa. Ele dá um exemplo da religião. A religião africana, ela tem um papel profundo na vida espiritual dos caribenhos. Aí temos uma semelhança, porque não só nas ilhas do Caribe, mas também nos países sul-americanos, a religião africana é de suma importância na vida das pessoas, sobretudo aqui onde eu moro, né? Bahia. Mas a diferença persiste. E por que persiste? Porque os negros trazidos da África, eles vieram de comunidades diferentes, de tribos diferentes, de línguas diferentes, né? Um exemplo aqui do Brasil é que os escravos, eles eram de diferentes tribos da África. Nós tivemos aqui a Revolução dos Malês. Os malês eram escravos vindos de uma tribo muçulmana, eles falavam árabe, né? Eles se organizaram e fizeram, né? Empreenderam essa revolta, a revolta dos malês. Eles não se misturavam com outros escravos,
né? Então, dentro da semelhança, há muita diferença, né? Outra diferença também que ele destaca é como cada um desses povos negociou a sua independência econômica e política, né? Isso fez com que os caribenhos sejam diferentes dos povos latino-americanos, né? Embora a gente tenha essa semelhança de que fomos formados por povos trazidos por transporte forçado, escravidão e colonização. Bom, o texto deixa claro para mim que as identidades culturais semelhantes e diferentes, elas coexistem entre si, elas podem ser harmônicas e uma não anula a outra. E isso tem muito a ver com o olhar de Stuart Hall, que sempre foi uma visão de cultura nova e não de separação. O autor diz que a Martinica é muito diferente da Jamaica, quando nas nossas cabeças talvez a gente veja uma coisa só, né? Bom, essa é a ideia central do texto. Eu não vou me alongar porque eu vou ficar só nos 8 minutos. Mas antes de deixar aqui a pergunta, eu vou trazer um outro livro rapidamente. É o livro de Saramago, A Jangada de Pedra, em que ele conta que uma jangada de pedra se desprende do continente. Foi a época em que iria a discussão iminente da formação da União Europeia. Então, alguns críticos literários sugerem que essa jangada de pedra que se desprende do continente, e o povo fica abalado por causa disso, porque a jangada passa a ficar à deriva no Oceano Atlântico. Essa metáfora diz respeito à identidade nacional, com a formação iminente do bloco da União Europeia. E aí se perguntava, será que essa jangada não é uma tentativa de estar à procura de uma identidade nacional? Será que com a homogeneização do bloco não haveria uma perda de identidade nacional para os países ibéricos? Dentro desse contexto, eu deixo a minha pergunta de reflexão. O que é semelhante e o que é diferente na Europa hoje, homogeneizada e unificada pelo bloco da União Europeia? Em que medida os portugueses e os espanhóis se vinculam a uma identidade europeia? O que é diferente e o que é semelhante? Essa é a minha reflexão e obrigado por ouvir. Até logo.